Hora de falar sobre o Corinthians, que prepara para domingo a estreia do seu novo uniforme. Uniforme número 3, bem diferente e vou dar minha opinião, bastante bonito. Preto e laranja. Laranja, inclusive, é a cor do escudo alvinegro. Corinthians estreia esse terceiro uniforme no domingo 20h30 na Neoquímica Arena contra o Flamengo, com uma curiosidade. A estreia do uniforme número 1, todo branco, da temporada de 2025, também foi feita em um jogo contra o Flamengo, partida de ida do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Esse novo uniforme preto e laranja faz parte ou se inspira na coleção Total 90 da Nike, que fez bastante sucesso nos anos 2000. Estou mostrando as fotos para que vocês possam opinar. Só para completar em relação ao timão, o Corinthians, que é o 10º colocado no Brasileirão, 29 pontos conquistados contra o Flamengo, líder da competição, 51 pontos. Memphis Depay pode ficar de fora da partida. Existia um planejamento dentro do Corinthians para que o Memphis se recuperasse de vez de um problema, de um desconforto muscular e ficasse à disposição no domingo, mas nesse momento já há quem duvide da escalação do Memphis para que não se corra risco de nova lesão. Jean Souza, boa noite, Nicola. Não era patrocinador que era para pagar a luva do contrato do Depay? Então, o Corinthians criou uma série de explicações, mas a verdade é que essas explicações, primeiro que quando o Depay é contratado, a versão era de que a parceira, no caso, acho que ainda era a Vaidbet, né? De que a patrocinadora ia pagar a maior parte dos salários. Depois a gente foi descobrindo uma série de outras coisas, até os dirigentes do Corinthians também, os dirigentes da nova diretoria se depararam com uma série de novidades. A verdade é que hoje o Memphis Depay custa cerca de 6 milhões de reais por mês. E a grande parte dessa grana, mais de 5 milhões de reais, são desembolsadas pelo Corinthians. Tem até um outro ponto importante. O hotel onde o Memphis está hospedado custa 700 mil reais por mês, tá bom? Corinthians negocia a renovação de contrato do Fabrício Angeleri. É uma verdade, o Angeleri tem contrato até dezembro e é um dos poucos cujo contrato termina em dezembro que devem ter essa renovação. O Gustavo Henrique já renovou o contrato, agora o Thales Magno, o Maicon e também o Romero não tem seu futuro garantido. Para falar a verdade, hoje está mais fácil deles saírem do que deles continuarem, tá bom? Nicola, vi em outro canal que o encontro do Stabile e do Andrés Pereira na Caixa foi coincidência. KKK, piada, Eu não consigo acreditar que o Andrés foi à Caixa no mesmo dia em que o presidente do Corinthians, né? Com detalhe, o Andrés é quem tocava as negociações com a Caixa desde o princípio, né? Ele, inclusive, ele até voltou para a presidência do Corinthians alegando que voltaria para resolver a questão financeira, aquela coisa toda. Quero falar sobre o Corinthians para te contar se o Timão acertou ou não com o Memphis Depay. Pagamento parcelado de uma dívida relacionada a bônus e luvas. Nessa terça-feira, o jornalista Luiz Fabiani, que cobre o dia a dia do Corinthians e traz sempre boas informações, contou que há um acordo entre as partes. O Corinthians vai pagar 50% da quantia em parcelas mensais até fevereiro para quitar todo o restante em março. Hoje, o Timão deve 17 milhões e 300 mil reais ao holandês. São 6 milhões e 300 mil em bônus pela participação em gols no primeiro ano de contrato, mais 4 milhões e 700 mil em bônus por participações em gols. No primeiro ano de contrato, 6 milhões e 300 por jogos, 4 milhões e 700 por gols. Tudo isso relacionado ao primeiro ano de contrato, além de 6 milhões e 300 mil reais da segunda parcela de luvas, que venceu agora em 15 de setembro. O Corinthians não teve condição de fazer nenhuma dessas quitações. E está tentando um acordo. E aqui vem a minha informação. Depois de ler a notícia do Luiz Fabiano, procurei alguém muito importante dentro da diretoria do Corinthians e ouvi de que ainda não há um acerto. As partes estão tentando chegar a um acordo, mas essa notícia não foi confirmada por essa minha fonte alvinegra, em quem confio bastante, tá? Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, eu volto para contar para vocês. A verdade é que o Memphis não tem facilitado a vida dos dirigentes alvinegros. Só para completar em relação ao Corinthians, contar que o Timão desativou de fato o Sub-18, uma das invenções do Augusto Melo, o presidente que sofreu impeachment, viu agora mais uma das suas novidades ir para o espaço. Toda a comissão técnica do Sub-18 já havia sido demitida, jogadores com qualidade foram reaproveitados no Sub-20 e os demais também foram dispensados. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar sobre o Corinthians com uma condenação com data marcada. Na próxima semana, a Corte Arbitral do Esporte deve se posicionar a respeito do processo movido por Matias Rojas, o meio-atacante paraguaio que já ganhou na FIFA o direito de receber 40 milhões e 300 mil reais, aguarda por um posicionamento da Corte Arbitral do Esporte. A tendência
é que essa corte, que atua como uma espécie de segunda instância, condene o Corinthians a fazer o pagamento do valor que eu citei, acrescido de juros de 5% ao ano. Ou seja, a tendência é que na próxima semana o Timão seja condenado ao pagamento de 43 milhões de reais. Outro valor estratosférico, e a preocupação maior vem agora. Existem duas alternativas para a FIFA. Aplicar um novo transfer ban, como ocorreu em relação ao Santos Laguna. O Corinthians deve 41 milhões de reais ao time mexicano pela compra do Félix Torres. O transfer ban não alteraria a atual circunstância. O Corinthians teria 2 transfer bans contra si. O transfer ban, só para lembrar, impede o clube de contratar atletas, nada muito perigoso, levando em consideração que a janela de transferências só reabre no Brasil em janeiro. Mas, além do transfer ban, a FIFA pode aplicar uma segunda punição mais pesada, que seria a perda de 6 pontos no Campeonato Brasileiro, o que tornaria a situação do Corinthians bem mais complicada. O time deixa de brigar por vaga em Libertadores e passa a olhar, inclusive, contra o rebaixamento. O Corinthians entende que a chance de uma punição com perda de pontos é pequena, porque o Timão demonstrou ao longo de várias semanas a intenção de se acertar com o Santos Laguna, protocolando inclusive essas propostas na FIFA. A maior das ofertas do Corinthians, de pagamento à vista de 75% dos 41 milhões de reais que deve ao Santos Laguna, e o restante parcelado, foi a forma que o Corinthians encontrou de quitar suas pendências com o time mexicano. O Santos Laguna só aceitaria receber os 41 milhões de reais com pagamento integral, todo numa única parcela. E diante dessa incompatibilidade, não houve acordo. Agora o Santos Laguna tende a aguardar pelo pagamento da grana. Só para completar, além dessa questão envolvendo Matias Rojas e Félix Torres, o Corinthians também, ainda nesse ano de 2025, sofrerá a condenação ao pagamento de mais de 23 milhões de reais ao Tadieres pela compra de Rodrigo Garro. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Jogadores do Timão na balada de novo. Craque Neto contou nessa terça-feira em seu programa que Rodrigo Garro e André Carrijo estiveram na festa de John Vlogs, que aconteceu durante o final de semana, festa recheada de mulheres. Depois descobriu-se também que Héctor Hernandes, que tem treinado à parte no Corinthians, foi outro corintiano a participar dessa festa. O que pega para o Garro e para o Carrijo é que eles se recuperam de contusão, e não ficou legal entre torcedores do Corinthians a notícia de que 2 atletas machucados, que precisariam estar em repouso, estavam na balada. Pois bem, não para por aí. Gaviões da Fiel tem a informação de que antes do jogo contra o Sport, derrota por 1-0 na Ilha do Retiro, jogo horroroso do Corinthians, jogadores, no plural, estiveram em uma festa. Entre esses atletas, presença de jogadores cariocas. Os nomes não foram revelados, a Gaviões tem essa informação e promete soltá-la no momento mais adequado. Não é a primeira vez que baladas surgem e causam preocupação entre torcedores alvinegros. Antes do jogo contra o São Paulo, uma partida horrorosa que o Corinthians perdeu, também surgiu notícia de que atletas foram para a noite. Até por isso, durante algumas semanas, o Corinthians retomou as concentrações para jogos em São Paulo. O Timão havia abolido essa ideia de concentração em São Paulo, os jogadores se apresentavam apenas no dia da partida, no centro de treinamento, para almoçar, descansar um pouquinho pela tarde e jogar à noite. Essas concentrações foram retomadas em alguns jogos, exatamente por conta desse episódio contra o São Paulo. Repercussão muito negativa e o torcedor bastante chateado, até porque dentro de campo o Corinthians não vem jogando bem. Para completar o noticiário, só registrar que a Corte Arbitral do Esporte, na noite dessa terça-feira, condenou o Corinthians a pagamento de 41 milhões de reais a Matias Rojas. O Corinthians tem 45 dias para fazer essa quitação, sob o risco de nova punição, que pode ser um transfer ban ou uma punição mais grave, como até a perda de pontos. O Corinthians já entrou em contato com representantes do meio atacante paraguaio para tentar uma solução. Agora já são 82 milhões de reais em pendências na FIFA, 41 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres, que não foi paga, mais 41 milhões de reais por conta dessa saída do jogador Matias Rojas. Os grandes responsáveis pelo Matias Rojas: Duílio Monteiro Alves, que o contratou e não pagou; Augusto Melo, que prometeu que bancaria e regularizaria toda a situação, e um mês depois já havia atrasado o pagamento. Se você, torcedor corintiano, que pensa sobre o tema, já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te falar agora sobre a volta de Memphis Depay, já data para o retorno do holandês, que se machucou no primeiro tempo do confronto contra o Atlético Paranaense, jogo de volta da Copa do Brasil. Você vai lembrar, certo? Memphis tem feito falta e deve retornar para a partida contra o Flamengo, marcada para domingo na Neoquímica Arena, jogo do Campeonato Brasileiro.
Memphis, o Charles e o Bahia lateral direito, recém-promovido da base, todos eles participaram do processo de transição física e já têm feito atividades com o restante do elenco. Como o Corinthians tem toda a semana de preparação, imagina-se que o Memphis estará à disposição de Dorival Júnior, e a julgar pela péssima performance do Corinthians no jogo contra o Sport, derrota por 1-0 na Ilha do Retiro, Memphis a volta do Memphis certamente será muito comemorada. Até porque o confronto contra o Flamengo promete muita dificuldade, mesmo levando em consideração que o Fla joga na quinta-feira, ou seja, vai ter outro foco ao longo da maior parte da semana, jogo de volta da Libertadores da América, fase de quartas de final contra o Estudiantes. Só para completar, em relação ao Corinthians, contar que o Timão barrou a convocação de Felipe Longo, goleiro que disputaria a Copa do Mundo Sub-20, mas como ele virou reserva imediato do Hugo Souza, acabou por permanecer no Timão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.